Agora 9 horas e 38 minutos, a gente segue aqui com a Hora do Papa. Falamos ao vivo com você aí que nos acompanha. Linda aquela imagem, né, de Copacabana por cima ali. Quantas pessoas reunidas para ter um momento ali, ter um encontro com o Papa Francisco. Bonito de ver. Aí foi o maior encontro do Papa Francisco com a juventude, né? Foram mais de 3 milhões de pessoas ali naquele momento de um encontro da juventude, o encontro que foi marcado por Bento XVI, né? Uhum. E é interessante que quando perguntam para o Bento XVI se ele vai estar na Jornada Mundial da Juventude do Rio, ele diz: o Papa estará. Eu não sei se estarei, mas o Papa estará. Uhum. E naquele contexto, depois da renúncia, a gente já entende que ele já pensava na renúncia como uma possibilidade diante dele. Quando ele renuncia e o Papa Francisco é eleito, uma das primeiras perguntas que levam ao Papa Francisco é: o senhor estará na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro? Ele diz: sim, eu irei. E vai ao encontro da juventude. Uma série de situações ali, ele vai primeiro à Aparecida, onde vocês não perguntaram, mas eu vou dizer, né? Eu cantei o Evangelho ao Papa Francisco. Acho que somente 3 pessoas cantaram para o Papa, né? A Fafá de Belém, eu e o André Bocelli. E o André Bocelli, mas assim, só para poder quebrar um pouco o clima, mas foi uma oportunidade muito agradável de poder estar com o Santo Padre ali naquela celebração e depois na celebração com os religiosos na Catedral do Rio de Janeiro, né? Aí, a gente tem imagens aí. Olha aí, tá vendo? Isso mesmo, tá vendo? Esse é um outro encontro tão importante quanto aquele primeiro que a gente viu, né? Com certeza. O que ele falou ali para você? Você perguntou alguma coisa para ele? Corpo de Cristo, nesse momento. E o Papa Francisco, nesse momento da paz, que ele na hora da paz de Cristo, ele abriu os braços. E o cerimoniário tinha dito somente para dar a paz romana, né? Que era para colocar a mão no ombro. E eu perguntei para o Papa se eu podia abraçá-lo também. E ele permitiu, só que o meu óculos engastalhou com o dele. Assim, e tem na imagem da missa, eu tentando tirar o óculos, assim, porque virou um transtorno, o meu óculos junto com o óculos do Papa. Mas foi um momento de profunda, como é que eu vou dizer? Eu me senti profundamente abraçado, porque a igreja, ela estava com os olhos voltados para aquele momento. O momento da visita do Papa à Aparecida, que antecedeu a Jornada Mundial da Juventude. Uma palavra muito próxima de um Papa da nossa região, que, volto a dizer, os contornos do Papa Francisco são contornos latinos. É o lugar da teologia latino-americana, é o lugar onde ele encontra a modalidade de igreja que o Papa leva para o Vaticano, é a igreja que ele vê aqui na América Latina. A palavra, quando o Papa diz aos pobres, com certeza, por primeiro, ele pensa nos pobres da periferia de Buenos Aires. Por quê? Porque é a mesma pessoa, né? Nós não estamos falando de 2 pessoas diferentes. O Papa, que quando é eleito, é um encargo que vai sobre os ombros daquele cardeal que tem uma história na vida da igreja, né? Todos os papas foram assim. Olhemos para João Paulo II, um homem que foi seminarista clandestino, estudava de noite, trabalhava durante o dia, sofreu com as agruras do comunismo, viu o seu país com perseguição religiosa, mas quando se torna Papa, ele leva tudo isso e tem palavras contundentes sobre essas questões políticas, de globalização. Sucedê-lo também não foi fácil, porque era um Papa de grandes multidões, um artista, né? Ele era artista, ele gostava de fazer a arte, né? Dos espetáculos, e ele foi um homem que se abasteceu das multidões. Tanto é que em muitos e muitos momentos o Papa se refazia diante da multidão, né? Em momentos fortes. Depois sucedê-lo não foi uma tarefa fácil para Bento XVI, que também vinha de uma história, né? Professor, depois bispo na própria Alemanha, traz os traços do seu povo e da sua história, né? Chega com toda essa carga e já conhecendo os problemas do pontificado de João Paulo II, assume aquilo diante de um momento em que ele poderia dizer: não quero, né?
porque o Papa é perguntado se aceita a eleição, mas ele aceita e vai até o fim, e dizem até que na missa, né, pro eligendo o sumo pontífice, o Bento XVI, o Ratzinger, já dava ali os sinais de como ele conduziria a igreja. Então, as leituras que vão sendo feitas. Depois, quando o Papa Francisco assume, nós tínhamos 2 papas vivos, né? Um resignatário e outro reinante, por assim dizer. E o Papa Bento XVI entrega 3 pastas de documentos com os problemas, com situações que o Papa Francisco deveria tomar uma decisão, levar adiante ou parar os processos. E ele conduziu todos os processos. Todos os processos. Com o Francisco nós vimos situações que nunca aconteceram na história da igreja. Não é só sobre essa questão de mulher assumir direção, dar palavra para os recasados, etc. Não é isso. É, por exemplo, colocar cardeal no banco dos réus, investigar a estrutura do Banco do Vaticano, do IOR, reformar a Cúria Romana para se tornar uma cúria de fato servidora, refazer o rito de velório de um papa, né, para não ser um velório de um rei, mas de um servidor de Jesus Cristo. Então, o impacto do Francisco é justamente esse magistério dos gestos que ele vai entregando, né? Os gestos de Francisco não passarão incólumes. Nós não vamos virar uma página quando se eleger um novo Papa, não. Nós vamos continuar escrevendo esse livro da história da Igreja. É uma continuidade. Né? Por quê? Ele respeitou o pontificado de seus antecessores e o antecessor de Francisco respeitará o seu pontificado, porque foi um momento importante na história da Igreja. Nós não vivemos um lapso. Se nós tivéssemos aqui dado vazão a algumas posições políticas que o mundo tem e reflete dentro da igreja, de direita, esquerda, tradicional, progressista, etc., nós estaríamos, de fato, vivendo uma apostasia, porque estaríamos negando o papado. E isso é sedivacantismo, né? E isso não é a Igreja Católica. A Igreja, ela tem essa comunhão e no encontro do Papa Bento XVI com Francisco, na canonização de São João XXIII e São João Paulo II, nós tivemos ali 4 papas, né? 2 em espírito e 2 fisicamente presentes nesse momento importante da história da Igreja. Queria pontuar só com relação a JMJ 2013, né? Porque o Papa apareceu em março, 13 de março, na sacada, teve o início dos seus trabalhos nos muros do Vaticano, teve a visita a Lampedusa, mas ainda território italiano, mas a visita ao Brasil, a sua primeira viagem internacional, foi o momento em que o mundo conheceu Francisco, né? Foi o momento em que ele pôde se expressar pela primeira vez. A gente conheceu o que é protocolo para ele, né? Porque falar, o Papa quebra protocolo. Não, o protocolo dele é um pouco diferente dos outros. Ali foi a estreia do protocolo Foi dele. a sua estreia do seu modo de fazer o protocolo. Como é que ele reage quando alguma coisa dá errado, como foi ali naquele trânsito na chegada no Rio de Janeiro, na espontaneidade lá de falar em Aparecida. Ele prometeu voltar em Aparecida em 2017. Eu penso os assessores falando assim, não é assim, o senhor não promete viajar. E tanto que não foi possível acontecer. E a saída de um Papa demanda toda uma questão toda uma estrutura, de relações entre estados, né? Você vê a quantidade de policiais que tínhamos ali no momento do sepultamento do Papa. O espaço aéreo da cidade de Roma fechado. Então, toda uma estrutura é mobilizada. O Papa não pode proclamar um jubileu sem falar com o governo da cidade de Roma, do Estado italiano, não né? Pode. E nesse caso aí... Só para terminar. E aqui no Brasil ele perdeu o medo da mídia. Sim. Foi no Brasil que um Papa concedeu pela primeira vez uma entrevista. Ao camarote. Não é uma entrevista à TV Globo. Não é qualquer coisa um Papa dar uma entrevista exclusiva para a imprensa. A partir dessa visita, aí ele já começou a dar coletiva sempre nas viagens do avião e para outros meios durante o mundo. Digamos que o Papa percebeu a sua força de comunicação e colocou ela a serviço do seu pontificado. Colocou tudo à prova ali, né? No Rio foi uma prova de contato, uma prova de aceitação,
uma prova de empatias, né? Empatia com a imprensa, empatia com o mundo político, empatia com a igreja. E conquistou, né? E conquistou todo mundo, né? Abrindo a janela do carro, deixando todo mundo chegar perto e ali colocando em risco, mas um risco assim, eu quero correr esse risco para mostrar para as pessoas que elas podem se aproximar do Papa. Uma coisa que fica depois de tudo isso aqui é a coerência de Francisco. Desde o primeiro dia do seu pontificado até os últimos dias, nós vamos falar sobre isso.